Porque em 2016, o então governo da Colômbia e a maior guerrilha que já existiu na América Latina firmaram um acordo histórico de paz. Mas nem todos os grupos revolucionários participaram do pacto. Remanescentes ameaçam a segurança do país e, principalmente, podem fazer os grandes cartéis da droga ressurgirem. Nesta reportagem exclusiva, nós vamos ver como guerrilheiros tomaram uma região montanhosa da Colômbia e se envolveram com comunidades locais pobres para garantir o plantio da coca. Guerrilheiros que ainda insistem na mobilização armada transformaram a paisagem de Micay, uma formação rochosa que marca o sudeste da Colômbia. As encostas ganharam um tom verdejante por causa das plantações clandestinas de coca. E a região se tornou o novo ponto de tensão nas negociações de paz entre o governo e a principal dissidência das Farc, a extinta Força Armada Revolucionária da Colômbia. As montanhas de Cauca, no sudoeste do país, estão sob o comando das Forças Rebeldes do Estado Maior Central, organização conhecida pela sigla EMC. Este agrupamento nunca aceitou o histórico acordo de reconciliação assinado em 2016 com os demais paramilitares marxistas. Cauca já figurou como a principal zona de produção de cocaína do país. O carregamento que saía das encostas abastecia o temido cartel de Cali. Agora, rebeldes pretendem retomar a capacidade de refino. O combate ao tráfico na região é difícil devido à restrição de acesso. Guerrilheiros conseguiram se fechar na mata, bloqueando inclusive o exército. Militares descartam inclusive ataques aéreos. Bombardeios podem atingir comunidades onde o EMC se embrenhou. Laboratórios improvisados com telhados de zinco foram montados ao longo das estradas de terra. Em uma curva, 2 guerrilheiros armados verificam todos os veículos, os documentos dos ocupantes e as autorizações de circulação na área, concedidas por um conselho eleito pelos moradores locais para resolver problemas comunitários. Trata-se do crime ocupando a lacuna deixada pelo Estado. O imenso cânion é reduto da Frente Carlos Patinho, um dos grupos dissidentes que, segundo as autoridades, está mais envolvido no tráfico de drogas. Agricultores misturam a preciosa folha com gasolina e estocam em barris de plástico para fazer a pasta base, que depois será utilizada por traficantes de droga para produzir cocaína. O trabalho é feito por camponeses das redondezas e não se trata de coação ou ameaça dos paramilitares. O serviço contratado pelas milícias é uma garantia de sobrevivência. Um colono que pediu para não ser identificado resume a situação de uma maneira muito simples. Esse é um trabalho que dizem ser ilegal, mas sinceramente é disso que muita gente vive. Não sei o que pensam de nós, fora daqui, na verdade. A organização política paralela tem agenda cheia. Nelson Henrique Rios, conhecido como Gafas, é uma espécie de líder administrativo do grupo Estado Maior Central. Ele verifica as tropas e transita entre os bairros como se fosse um prefeito. Ele é respeitado tanto pela guerrilha quanto pelos moradores. Na extinta Farc, Gafas cuidou da refém mais célebre que o grupo capturou, Ingrid Betancourt, candidata à presidência da Colômbia em 2002. Ela passou 6 anos sequestrada. Hoje, no cargo de autoridade municipal paralela, garante que as necessidades básicas da população sejam atendidas, a exemplo da saúde. A entrega de uma ambulância é motivo de festa em qualquer localidade carente. Só que este veículo aí foi conseguido com dinheiro de atividades ilícitas. Para quem sofre com a falta dos benefícios do Estado, o mais importante é o resultado e não a origem dos recursos. Adriana Rivera é secretária de Ações Comunitárias de San Juan, cidade envolvida pelas ações paramilitares. Ela concorda que a droga se tornou a principal fonte de sustento do município. Com a folha de coca, alcançamos tudo o que temos aqui. Pavimentação de vias, posto de saúde, pontes, tudo. Tudo nosso veio da folha de coca. Pelo abandono do Estado que temos.
O governo nunca esteve aqui com projetos de intervenção social para poder realizar qualquer coisa. O Canyon Micay está no centro da discórdia entre a guerrilha e o presidente Gustavo Petro, que acusou os dissidentes de usar a região para expandir suas atividades criminosas. Petro, o primeiro esquerdista a governar a Colômbia, suspendeu em março um cessar-fogo em 3 departamentos, incluindo Cauca, devido ao assassinato de uma mulher indígena. Cauca é o 4º departamento colombiano com mais cultivos de drogas, segundo a ONU. Mais de 26 mil hectares de coca foram plantados ali em 2022. Criada em 2020, a Frente Carlos Patinho consolidou o seu poder nestas montanhas. Embora a milícia tente passar uma imagem de proteção das comunidades, moradores que temem se identificar relatam cenas de uma guerra urbana. Sempre ouvimos tiros ecoando para todos os lados, vindos de lá para cá. Só que mais recentemente foram bombas que começaram a estourar e com um barulho bem forte. A população parece acostumada à presença de guerrilheiros. Além dos colchões sociais, o grupo proporciona festas e todo tipo de entretenimento. Isto sem contar a manutenção de restaurantes e lojas de conveniência. O governo qualifica a iniciativa como um golpe às instituições e uma estratégia para a legitimação dos rebeldes perante as comunidades. Petro está comprometido com uma política de substituição de cultivos de drogas e de perseguição aos grandes traficantes, em vez de combater os pequenos cultivos de coca. Embora prejudicadas, as negociações de paz devem ser retomadas em abril. O objetivo desta vez é avançar pelos pontos de discordância e aplicá-los imediatamente à medida que forem aprovados. A principal resistência da milícia é a deposição das armas. Colômbia e as Farc concordaram com o movimento histórico em 2016. Embora a maior organização paramilitar das Américas tenha aceitado o fim das hostilidades, os dissidentes ainda impõem um maior desafio à paz definitiva. E se os revolucionários remanescentes voltarem a se unir aos cartéis, aí sim serão anos de retrocesso na luta colombiana para acabar com os 2 traumas que marcaram a história contemporânea do país. Vou pegar o finalzinho da reportagem, a história contemporânea da América Latina, da Colômbia. Não dá para dissociar as Farc, ou as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e assim como as outras milícias, do narcotráfico. A professora Natália continua aqui para a gente esmiuçar a reportagem anterior. Primeiro, o tal do Canyon Micay fica nessa região não muito distante do Oceano Pacífico, no litoral oeste da Colômbia, que o Oceano Pacífico também conecta, por exemplo, a Colômbia aos Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína do mundo. Na próxima tela, a gente vê o seguinte, a mobilização ainda muito forte do ELN, o Exército de Libertação Nacional. Se as Farc eram a maior guerrilha, o ELN é a segunda maior, que continuam ainda mobilizados e não entraram nesse grande arcabouço chamado Acordo de Paz. Professora, aqui a gente já tem um grande problema, né? Não era só uma milícia, o acordo de paz não foi para todo mundo. Essa brecha pode ser uma porta de entrada aí para tudo dar errado? Olha, Favale, acredito que sim, né? Um dos problemas do acordo de paz é que não foi para todos, mas não somente isso. Foi feito junto às Farc, pensando que a Farc tinha uma liderança centralizada. Okay. Tinha alguém que ia conseguir organizar tudo isso em todos os territórios. No entanto, a Colômbia é muito grande, a estrutura da Farc é mais horizontal, mais fragmentada. Então, se negociou com o governo em 2016 uma liderança, no entanto, isso não foi cumprido pelos outros. Então, a gente continua tendo os dissidentes da Farc. O que são os dissidentes da Farc? Aqueles que não... Como a gente viu na reportagem, exatamente. E é o seguinte, né? Essas forças revolucionárias queriam, ou ainda os que estão mobilizados, querem tomar o poder, custe o que custar, seja pela Força Armada, para impor um governo marxista, de origem comunista, socialista, usem o adjetivo ou o substantivo que quiserem. Eles precisam de dinheiro para isso. E de onde veio esse dinheiro? Fazendo assim um resumo da história do narcotráfico, porque o narcotráfico precisava de proteção. Aqui tem um gráfico que mostra
onde sai a droga da América do Sul para o consumo nos Estados Unidos, atravessado pelo México. A gente tem, mais recentemente, um grande polo, ou grandes polos, o Equador, o Peru e a Bolívia, mas a Colômbia também, historicamente, teve os cartéis de Cali e Medellín, e está aqui o fluxo que sai de Buenaventura, que é um grande porto ali no oeste colombiano. E olha esse número que é impressionante, que o governo da Colômbia voltou a pressionar para a contenção da droga. Quantidades globais apreendidas até o ano de 2021 em toneladas. A Colômbia está muito à frente de qualquer outro país, com 760 milhões de toneladas apreendidas até esse ano de 2021. Professora Natália, a gente sabe que o narcotráfico é um problema quase que global e cuja origem de produção está aqui no nosso quintal, na América do Sul. Tem alguma solução para isso? Combater as guerrilhas passa por a solução do problema? Olha, o combate às guerrilhas já foi uma iniciativa que se tentou muito na Colômbia, né? Muito parecido com o que a gente está vendo agora acontecer no Equador. Até que no Equador se aumentou muito o crime organizado devido à própria Colômbia e esse fluxo de narcotráfico que você mostrou. Agora se está buscando uma nova estratégia, que é esse acordo de paz. Se vai dar certo ou não, vai depender muito do governo conseguir garantir a segurança daqueles que apoiam o acordo de paz e também a produção, a mudança de produção de cocaína para outro tipo, vamos dizer, de commodity legal. Então tem um projeto de se tentar mudar a produção para uma coisa que possa ser, vamos dizer assim, legalmente vendida. É por isso que eu trago a professora Natália com muita frequência aqui no Jovem Pan Internacional, pelo poder de clareza e os conhecimentos dela aqui na nossa região. Natália, obrigado mais uma vez.